Olá, nesse vídeo eu vou demonstrar como fazer o cadastro de materiais e medicações pela enfermagem e também criar os kits, né, para serem utilizados aí dentro do prontuário da paciente, ok? Bem, primeiramente eu estou no meu ambiente de teste, tá? Todas as informações aqui são informações que a gente inventa apenas para demonstração, tá? Estou logado com o administrador do sistema. Por quê? A enfermeira que vai fazer que vai ter acesso ao controle de estoque, que vai fazer esses cadastros, o administrador precisa de liberar, né, o controle de estoque para ela. Então, eu vou vir aqui no usuário, tá? Enfermagem. Aí eu tenho aqui as minhas enfermeiras cadastradas. Vou vir aqui no editar e eu preciso de vir aqui, ó, esse ícone controle de estoque, ele precisa estar ativado. Então, precisa estar marcado. Então, você marca e salva. Aí sim, lá na enfermagem, o menu controle de estoque vai aparecer para ela. Então, essa é a primeira coisa que deve ser feita, né? A primeira configuração. Uma vez feito isso, né? Agora eu vou fechar, eu já estou logado com a enfermagem aqui, tá? Então, eu tenho esse menu controle de estoque. Se o administrador não tivesse habilitado, esse menu não iria aparecer para mim. Bem, eu vou vir aqui no menu controle de estoque. Primeira coisa que eu preciso cadastrar são as posologias. Tá? Então, eu vou cadastrar as posologias. Então, eu vou vir aqui. Sempre o botão de cadastrar está aqui. Esse é o botão de edição. Esse é o botão de exclusão. Eu já tenho algumas cadastradas. Eu coloquei de 6 em 6 horas, 8 em 8, 12 em 12, uma vez ao dia. Então, você cadastra as posologias possíveis, certo? Basta clicar aqui em cadastrar, escrever, quantidade de dose e salvar, ok? Então, foi isso que eu fiz. Depois de cadastrada a posologia, você vai vir aqui no controle de estoque. Eu loguei com o administrador, desculpa. Deixa eu voltar aqui na enfermagem. Depois de cadastradas as posologias, eu vou vir aqui e vou cadastrar minhas medicações e meus materiais. Então, vou vir aqui, ó, cadastro de materiais e medicações, botão cadastrar, edição e exclusão, mesma coisa. Cadastrar, vou selecionar a classificação. Notem que se eu colocar aqui uma medicação, ele vai abrir novos campos. Então, olha só, ele abre novos campos. E aí eu vou colocar, por exemplo, medicação teste 1, tá? Nome comercial, teste 1, ok? Princípio ativo, via, vou colocar aqui oral. A posologia, por isso que eu preciso de cadastrar a posologia antes. Então, eu cadastro antes a posologia, porque eu vou precisar de selecionar. Vou colocar aquela de 8 em 8 horas. Quantidade de UI ou miligrama, vou colocar aqui 4. Se tem sobra, você coloca. O tipo de medicação, seja NRH, FSH, LH ou não se aplica. Vou colocar aqui que é um LH. Se eu coloco LH, ele aparece. Escolho o tipo. Então, RLH. Por isso, então, é necessário o conhecimento dessas medicações junto ao farmacêutico ou ao médico. O valor de venda unitário você pode colocar aqui. Vou colocar aqui R$ 100. Exibir na monitorização. Isso é muito importante. Se você colocar não, tá? Se eu logar com o médico, estou logado aqui, ó, numa aba anônima com o médico, na hora que o médico estiver lá na aba do tratamento da paciente, entrei dentro do prontuário da paciente, lá no tratamento, na hora que ele vier aqui, ó, e buscar a medicação, né, lá na indução, buscar a medicação, ela não vai aparecer aqui. Então, às vezes você está cadastrando sei lá, um Lufital que não tem nada a ver com aqui a parte de indução, com a parte do tratamento. Você coloca lá, então, que não precisa de exibir a monitorização. Eu vou colocar isso aqui sim, tá bom? Para vocês verem. E aqui, o médico, vocês vão colocar a conduta. Vou colocar só assim, tomar em jejum pela manhã. Tá? Fabricante, marca, referência, estoque mínimo para um controle de vocês. Então, suponhamos que eu vou trabalhar com estoque mínimo de 10 caixas. Vou colocar aqui caixas, tá? O registro da Anvisa e pronto, salvei. Aí eu preciso aqui o princípio ativo, salvo. Pronto, cadastrei a medicação, certo? Está cadastrada a medicação.
Eu vou lá no médico agora, só para vocês verem, vou atualizar a página. Vocês vão verem como eu coloquei que é para exibir na monitorização. Ele vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó. Teste 1. Tá aqui. E quando o médico seleciona essa medicação, ele já vai puxar tudo que foi cadastrado, exatamente como foi cadastrado lá. Então, olha só, ele vai usar essa medicação com a paciente, ele clica nela, olha lá, oral de 8 em 8, tomar em jejum pela manhã. Então, ele já puxa tudo, ele vai colocar só de quando a quando, o horário, enfim, ok? E aí ele vai criando ali o protocolo dele. Por isso a importância de cadastrar bem direitinho essas medicações aqui na parte do controle de estoque. Então, o cadastro funciona para a medicação da mesma forma e também funciona também ali para os insumos, né? Catéter, né? Toda a parte de materiais, né? Utensílios. Você vai cadastrar, óbvio que os outros utensílios eles não vão aparecer a questão de princípio ativo, né? Igual a medicação, certo? Uma vez cadastrado seus materiais e medicações, então, uma vez cadastrado, agora você pode vir aqui e criar os seus kits. Então, vou vir aqui, ó, kit de materiais e medicamentos. Eu clico aqui, e aí eu venho aqui em cadastrar. Eu vou colocar o nome do meu kit. Então, kit teste 1 Felipe. E vai aparecer tudo que eu tenho cadastrado. E aí eu pego e seleciono. Olha, eu vou querer aqui, por exemplo, sei lá, isso aqui, ó, que eu cadastrei aqui, tá bom? Vou colocar algumas coisas aqui que eu já tinha cadastrado, tá bom? E aí eu pego, seleciono o que eu quero, crio o meu kit, e aí eu posso, depois de criado, ele está aqui, kit teste Felipe, eu posso entrar aqui e colocar a quantidade que eu uso naquele kit. Porque aí quando você inserir na ficha da paciente, ele já vai inserir, né, tirando aquela quantidade. Então, suponhamos que aqui eu utilizo 1, aqui 2, aqui 4, aqui 1 e aqui 1. Pronto. Eu confirmo a alteração. Se eu precisar de inserir mais alguma coisa no kit, eu clico aqui, ele vai subir. Então, olha só. Eu clico, ele vai subir. Tá? Se eu precisar de excluir, eu clico aqui e ele vai excluir. Certo? Então, dessa forma que funciona. Então, eu confirmo a alteração, o kit está criado. Então, eu criei o kit, tá bonitinho. Agora, quando você estiver lá na ficha da paciente, então vou entrar aqui no prontuário da paciente, lá no final, você vai inserir o seu kit. Então, você seleciona o seu kit, né? Então, kit teste Felipe 1, tá? Seleciona para qual tratamento, às vezes a paciente tem mais de um, para esse tratamento, e aí eu vou inserir esse kit. Automaticamente, esse kit já, aqueles insumos, aquelas medicações já vão ser dada baixa ali no estoque. Se eu precisar de inserir mais alguma coisa, eu vou começar a digitar aqui, eu tenho a lista, né? Então, por exemplo, Androgel, vou colocar ele aqui, a quantidade 1, e aí eu insiro aqui, ele vai entrar aqui, tá? Então ele vai entrando ali no prontuário da paciente e automaticamente já vai dando baixa no estoque, certo? Então, basicamente é isso. Então, o que vocês precisam fazer primeiro? Tem que ter os cadastros dos fornecedores bonitinho, tem que ter o cadastro das posologias, depois você cadastra os materiais e medicamentos e depois você faz a inserção dos kits, você monta os seus kits, ok?